Fala galera, tudo bem? O assunto de hoje por aqui é um tema para quem curte o futebol alternativo. Vamos sair um pouco dos principais centros para falar sobre o Campeonato Africano de Nações, a CHAN, como é chamada. E aí muita gente deve estar se perguntando, mas não tem a CAN, a Copa Africana de Nações? Qual que é a diferença? Pois é, vamos começar por aí então. Existem esses dois torneios na África, torneios de seleções, né? O mais famoso deles é a CAN, a Copa Africana de Nações. A Copa Africana de Nações é equivalente à Eurocopa, a Copa América, a Copa da Ásia, a Copa da Oceania, a Copa Ouro, né, que é a Copa da CONCACAF, é a Copa das seleções principais do continente, em questão, no caso, na CAF, que é a Confederação Africana de Futebol. Então essa é a CAN, que tem esse apelido, né, que é a Copa das Nações Africanas, então é o principal torneio. Mas também acontece de 2 em 2 anos o Campeonato Africano de Nações. E qual é a diferença? No nome é só um detalhe, de Copa para Campeonato, e por isso quando a gente vai abreviar aí, a diferença é o CAN de CAN para o CHAN. O CH é justamente de campeonato, seja em inglês ou em francês, então a sigla acaba ficando com o CH, por isso Chan, tá explicado o nome aí. Mas qual que é a diferença dentro de campo? A diferença dentro de campo é, na Chan, né, no Campeonato Africano de Nações, as seleções só podem usar os jogadores que atuam nas próprias ligas nacionais. Então, por exemplo, Marrocos foi campeão. Marrocos, aliás, foi bicampeão consecutivo. E só pôde utilizar os jogadores que atuam no seu campeonato, que atuam na liga marroquina. E assim vale para os demais campeonatos, né? Para os demais países. Nesse caso, o torneio foi sediado em Camarões. Camarões só poderia usar os jogadores que atuam na própria liga. Isso vale para todo mundo que disputou o torneio. A decisão foi entre Marrocos e Mali. Marrocos ficou com o título, Marrocos fez uma bela de uma campanha, o melhor ataque da competição, no mata-mata principalmente. Marrocos teve um empate ao longo do campeonato, que foi na fase de grupos. No mata-mata passou por Zâmbia com alguma facilidade, definindo o jogo logo no início, atropelou Camarões com uma goleada por 4-0 na semifinal, e na final venceu o Mali por 2-0. Inclusive Sofiane Haimi foi o principal jogador, foi eleito o melhor jogador, o MVP do campeonato, foi também o artilheiro do campeonato, então talvez saia como esse principal nome da conquista do Marrocos. E eu vou listar alguns dos destaques para mim aqui de alguns dos jogos que eu vi, de algumas dessas seleções, mas antes disso acho que é importante a gente falar sobre esse contexto, já que uma Copa, né? É um formato de Copa, mas é um torneio diferente do padrão, que você tem as seleções com forças máximas, os jogadores espalhados pelo mundo. É claro que aí acaba pesando a força de cada liga nacional dentro do continente africano. E nesse aspecto, Marrocos tem uma vantagem, principalmente porque o Egito, que talvez fosse a grande seleção para rivalizar aí com Marrocos, acabou não participando. Por que eu tô falando de Marrocos e Egito? Basta a gente olhar para os torneios de clubes, né? Vamos lembrar que a Liga dos Campeões, a Champions Africana dessa última temporada, teve 2 semifinais entre equipes marroquinas e egípcias. A final foi o grande clássico do Egito, entre Zamalek e Al-Ahly. O Al-Ahly foi campeão, não por acaso, foi pro Mundial de Clubes da FIFA. Mas nas semifinais, o Wydad Casablanca e Raja Casablanca caíram justamente para as equipes egípcias. E mais do que isso, se a gente for olhar para a segunda competição de clubes da África, que seria equivalente aí à Europa League ou à Copa Sul-Americana, né, para pegar a segunda em relevância, o Berkane foi campeão e também levou, o Berkane também de Marrocos, também levou muitos desses jogadores para o torneio. Então, quando a gente fala do peso, da força das ligas nacionais dentro do continente africano, naturalmente a gente vai falar sobre Marrocos, sobre Egito e, claro, sobre alguns outros países, algumas outras forças desses países. Seja, por exemplo, o Mazembe com força na República Democrática no Congo, seja com o futebol da Tunísia, que é um futebol forte de clubes também. A Tunísia também não participou desse torneio, é importante lembrar isso. Para citar alguns, claro, dá para falar de África do Sul, daria para falar sobre alguns outros países aqui, Angola, que chegou a ter participante indo longe recentemente dentro da Liga dos Campeões da África também. Aliás, um abraço para a galera que nos acompanha aqui no canal direto da África, principalmente os países de língua portuguesa. Então, vira e mexe tem mensagens aqui do pessoal acompanhando a gente de Angola, por exemplo. Está aberto o espaço para vocês comentarem aqui. Então é um torneio interessante até por sair dos grandes holofotes, porque uma Copa Africana de Nações, a CAN, costuma ser um torneio que reúne, é um torneio extremamente importante para o continente e reúne as principais estrelas. Mas de certa forma, se a gente for mudar um pouco essa perspectiva, é um torneio de jogadores muito mais conhecidos, se a gente olha do ponto de vista europeu ou até do nosso ponto de vista sul-americano, porque são jogadores que a gente acompanha a cada semana nas principais ligas europeias. Quando o assunto é a CHAN,
é um outro cenário. São os jogadores que não estão nos holofotes do futebol de clubes da Europa, por exemplo, e muitos deles que podem chegar até lá. E talvez esteja aí um dos aspectos mais interessantes. Justamente a oportunidade de olhar para jogadores que atuam no continente africano. E jogadores que podem dar esse salto, inclusive, a partir da CHAN. Então eu falei sobre a força do futebol marroquino de clubes, a ausência do Egito, que é relevante para a gente contextualizar isso, e Marrocos sendo campeão, batendo Mali. Importante destacar o bom torneio de Mali também, né? Mali só tinha sofrido um gol na primeira fase, inclusive, e chegou até a final sem sofrer outros gols. E acaba tomando 2 gols de escanteios em 10 minutos ali na final contra Marrocos, num jogo em que estava cedendo muito pouco. Então Mali também é um time pra gente destacar aqui, principalmente pelo aspecto defensivo. Aliás, foi um torneio muito marcado por gols decisivos a partir de bola parada, direta ou indireta, cobrança de falta direto pro gol, escanteio, bola parada com cruzamento para a área, jogos bastante difíceis, travados muitas vezes, e belos gols também. Acho que são algumas das características desse torneio. Então eu separei alguns nomes aí de algumas seleções pra gente colocar aqui na tela, e para falar um pouquinho sobre esses nomes aqui. Falei do Raimi de Marrocos, foi um dos principais nomes, é um atacante de lado de campo, um ponta pelo lado esquerdo, que foi muito decisivo ao longo do torneio, jogador justamente do Raja Casablanca, que eu citei, mas daria para citar o El Kabi, que foi o vice-artilheiro do time, que era o 9, que é um atacante do Wydad Casablanca, outro nome pra gente destacar ao longo do torneio. Os volantes de Marrocos também tiveram boa participação, mas para ir para outras equipes, parando lá até na fase de grupos, eu destacaria o Hamed Belém, jogador de 99. É importante falar da idade, né, falar do ano de nascimento, porque isso condiciona muitas vezes uma negociação, um espaço ou não para outros mercados, pensando justamente em captação, por exemplo, do futebol europeu. O Hamed Belém fez um bom torneio, foi uma das melhores atuações individuais que eu vi dentro da CHAN, ponta de Burkina Faso, ganhando em velocidade, criando situações, levando para a linha de fundo com drible e com cruzamentos muitas vezes. Na seleção da República Democrática do Congo, um jogador que não é dos mais jovens, mas que foi muito importante, foi o Massassi, o volante, jogador que teve golaços de fora da área, por exemplo, o golaço do empate contra a Líbia, ainda lá no início do torneio, um jogador que foi uma referência, fez gols importantes, sempre sendo esse volante da chegada também. Camarões, que foi o time da casa, que tinha a torcida, né? Aliás, a CHAN teve 25% dos estádios com a capacidade, com o público liberado para 25% da capacidade dos estádios. Não acho que o Camarões tenha tido grandes destaques. O Bangá, zagueiro, fez gols importantes na primeira fase, ganhou muito holofote por conta disso também. Dos nomes de frente, o Akô, de 99, né? Nascido em 99, então a gente tá falando de um jogador de 21 para 22 anos. Foi um jogador que mostrou drible, teve uma boa atuação individual, talvez tenha sido a principal atuação individual de Camarões do meio para frente ao longo do torneio. Olhando para a seleção de Mali, eu acho que tem mais destaques, até por motivos diferentes. Os laterais foram bem, o Samaké, lateral direito, já um pouco mais velho, se a gente olha para essa questão de mercado, de 94, e o Bagayoko, lateral esquerdo, esse já de 98, um pouco mais jovem, foram nomes muito importantes para a equipe de Mali, porque Mali não era uma seleção que criava muita coisa, mas era uma seleção sólida e que contava com os dois laterais com boa batida na bola, então a bola parada foi muito importante com os dois, principalmente o Samaké com a perna direita, mas o Bagayoko também com a perna esquerda. Aí dá para destacar o Sadio Kanouté, entrou em muitas das seleções, foi melhor jogador em campo de algumas partidas, inclusive, volante também, o meio-campista de 96. O Diabaté vindo do banco, muitas vezes era uma alternativa que dava maior poder de fogo, com explosão, as costas da defesa e tudo, e aí vale até o destaque, né? Embora não tenha sido titular ao longo da campanha, é um jogador de 2000, pode até ser que entre num radar aí também, se a gente for olhar para essas atuações, ele entrando como 9 ou como ponta. Em Zâmbia, o Koli Sinkombe foi outro nome que chamou atenção, como um meia atrás do 9, de 97. E na seleção de Guiné, que eu acho que é uma seleção que vale um capítulo à parte, porque foi uma seleção bem interessante, que acabou caindo nos pênaltis na semifinal. Falei sobre como Mali foi uma seleção sólida, que não sofria gols. Mali deixou Congo nos pênaltis depois de 0-0 nas quartas, e deixou Guiné nos pênaltis depois do 0-0 na semi. Ou seja, Mali chegou à final sem fazer nenhum gol nessa fase eliminatória. E acabou não fazendo gol na final também, embora até
ter controlado a partida durante um período, evitado chances de Marrocos. Então os destaques de Mali são mais defensivos, mas acho que a gente não pode ignorar a boa campanha de Guiné. E aí talvez esteja para mim o nome mais interessante do torneio. O MVP foi o Raimi, que eu falei, jogador de Marrocos, mas o Morlai Sila, meia, o 10, que atuava atrás de uma dupla de ataque na maior parte das vezes de Guiné, foi um dos nomes mais interessantes para mim, pela capacidade de distribuição, pelo passe, pela chegada, pela batida de média distância, e é um jogador de 98, assim como o Barry, ou Barry, atacante, esse já mais altão, jogador para brigar pela primeira bola. Muitas vezes Guiné era uma seleção que explorava essa bola mais longa e ele era um desses atacantes e foi o artilheiro da equipe também, então foi um nome que ganhou peso desde a fase de grupos como um jogador muitas vezes que decidia as partidas, mas tecnicamente o Sila para mim foi o nome dos mais interessantes que a gente viu dentro desse torneio. Como eu disse, um torneio fora dos holofotes, um torneio diferente, com um regulamento próprio, mas que é bem interessante, até como construção de alternativas para as seleções principais, quando a gente pensar, por exemplo, na Copa Africana de Nações ou nas eliminatórias africanas para uma Copa do Mundo, porque ali estarão as seleções completas, com os jogadores que atuam nas próprias ligas e principalmente aqueles que atuam fora, que atuam em ligas europeias, por exemplo, para citar as principais estrelas. Mas acho que é um torneio legal, que muitas vezes ninguém nem sabe muito do que se trata, nem que existe fora do continente africano, mas que eu acho que merecia esse capítulo aqui. Então Marrocos conquistou o título pela segunda vez seguida, reforçando essa ideia de um futebol de clubes forte dentro do continente e conseguindo segurar jogadores importantes, inclusive da própria seleção de Marrocos, e isso tudo pesou para essa conquista, batendo Mali na final, com destaque para a campanha de Guiné também, como eu falei. Um abraço para todo mundo, quero saber o que vocês acham do tema e tudo, o espaço está aberto nos comentários, se inscrevam aí no canal, deixa a curtida no vídeo, ativem o sininho, um abraço e até a próxima.